Você sente que sua energia diminuiu, que a disposição já não é a mesma e que sua vitalidade foi deixada para trás com os anos? Agora você sabe. É possível recuperar a testosterona de forma natural, sem remédios, sem riscos, apenas com escolhas inteligentes. Neste vídeo, revelamos as estratégias que funcionam de verdade para quem tem mais de 60 anos e quer voltar a se sentir vivo, desejado, forte e com prazer pela vida. Assista até o final e transforme a maneira como você enxerga o envelhecimento. A virilidade não morre com o tempo, ela amadurece e pode ser ainda mais poderosa. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com outros homens que também merecem voltar a viver com potência. A sua segunda juventude começa agora e ela não depende de farmácia, ela depende de você. Com o passar dos anos, o corpo masculino vai deixando pistas silenciosas de que algo está mudando por dentro. O que antes era rotina, acordar com disposição, manter o foco, a força muscular, o desejo, passa a parecer um esforço. Aos poucos, muitos homens percebem que o cansaço não é apenas físico, mas também emocional. Eles não falam sobre isso, mas sentem. E o motivo, quase sempre ignorado, pode ter nome e sobrenome: queda gradual da testosterona. A partir dos 60 anos, os níveis desse hormônio que sempre representou potência, virilidade e energia começam a despencar. Não de forma brusca, mas lenta e contínua. Como uma luz que se apaga devagar, quase sem ser percebida. A testosterona influencia diretamente a formação de músculos, a queima de gordura, a vitalidade sexual e até o bom humor. E embora muitos acreditem que a única solução seja recorrer a medicamentos ou reposição hormonal, a ciência tem mostrado caminhos mais sutis e profundamente eficazes para reacender essa chama, sem remédios. A primeira grande mudança começa na mente. Estudos do Instituto Americano de Saúde Masculina revelam que homens que cultivam um senso de propósito, seja por meio de hobbies, relações afetivas fortes ou trabalho voluntário, mantêm níveis de testosterona mais elevados. Isso ocorre porque o cérebro e os hormônios se comunicam o tempo todo. Quando há entusiasmo, há estímulo. E quando há estímulo, o corpo entende que precisa produzir mais. Mas não é só isso. O que se coloca no prato tem um papel determinante. Pesquisas realizadas pela Universidade de Boston apontam que homens acima dos 60 que consomem regularmente alimentos ricos em zinco, magnésio e gorduras boas apresentam uma produção hormonal mais equilibrada do que os que seguem dietas industrializadas. Entre os principais aliados estão abacate, rico em gordura monoinsaturada, ajuda na produção natural de testosterona e melhora a saúde cardíaca. Ovos inteiros, fonte de colesterol bom, essencial para a síntese hormonal. Espinafre e couve oferecem magnésio, que reduz os níveis de cortisol e favorece o equilíbrio hormonal. Sementes de abóbora, pequenas mas potentes, ricas em zinco e antioxidantes. Cacau puro, mínimo 70%. Melhora a circulação e estimula o sistema nervoso central, gerando mais energia e desejo. O movimento também importa. Não se trata de exercícios exaustivos ou de levantar grandes cargas na academia, mas sim de atividade regular, funcional e de intensidade moderada. Uma caminhada diária de 40 minutos, por exemplo, já é suficiente para reduzir a gordura abdominal, que é diretamente ligada à baixa testosterona, e para estimular a produção do hormônio. E mais, homens que mantêm um sono profundo de pelo menos 7 horas por noite têm seus níveis hormonais naturalmente otimizados, como mostra um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology. Mas há um fator silencioso que muitos ignoram: o estresse crônico. Ele ativa o cortisol, o chamado hormônio do caos, que, quando elevado, bloqueia diretamente a produção de testosterona. Por isso, práticas como respiração profunda, meditação ou até mesmo jardinagem podem transformar mais do que o humor. Podem reverter a trajetória hormonal do envelhecimento. Outro detalhe relevante é o contato físico e a intimidade emocional. Pesquisas mostram que o simples fato de manter relações afetuosas, toques, abraços e uma vida sexual ativa, mesmo que sem penetração, já provoca aumentos mensuráveis de testosterona no sangue. O corpo entende, ainda há conexão, ainda há desejo, ainda há vida pulsando. Essa nova visão sobre o envelhecer quebra o mito de que o declínio é inevitável. Ele é real, mas não precisa ser aceito com passividade. O homem que, aos 60, olha para si com consciência e coragem, pode acessar um novo ciclo de força, prazer e vitalidade. Sem remédios, sem riscos, sem artifícios. Tudo começa com escolhas pequenas, mas consistentes. A testosterona não é apenas um número no exame. Ela é reflexo de como o homem se posiciona diante da vida. E esse reflexo pode e deve brilhar mais forte mesmo depois dos 60.
A jornada para recuperar a testosterona não se limita ao que se consome ou ao quanto se move. Existe um campo ainda mais sutil, porém decisivo, onde o hormônio se equilibra ou se dissolve. O campo das emoções reprimidas e da autoestima. A ciência começa a reconhecer o que culturas ancestrais sempre souberam. O corpo só floresce quando a alma não está em guerra. Muitos homens envelhecem carregando silêncios pesados, traumas que não foram verbalizados, culpa pelo que não foi feito, vergonha do corpo que mudou. Em um estudo conduzido pela Universidade de Stanford, foi observado que homens que cultivam ambientes de escuta, seja em grupos terapêuticos ou conversas significativas com familiares, conseguem regular seus níveis hormonais com mais eficácia do que aqueles que se isolam. A testosterona, como um reflexo da força interior, reage à autenticidade. Esse dado não é metafórico, ele é bioquímico. Quando o homem se sente respeitado, visto, aceito, inclusive por ele mesmo, o sistema endócrino responde. O eixo hipotálamo-hipófise-testículo, responsável pela produção da testosterona, se torna mais ativo. É como se o corpo dissesse: estou seguro para viver plenamente. Por isso, elevar a testosterona naturalmente é também um processo de reconciliação com a própria identidade. Outro fator pouco discutido é a importância da vitamina D, especialmente entre os 60 e os 80 anos. Embora muitas pessoas associem essa vitamina apenas à saúde óssea, ela atua diretamente na regulação hormonal. Em regiões com baixa exposição solar, como o sul do Brasil no inverno ou países do leste europeu, a deficiência de vitamina D é comum e correlacionada com níveis baixos de testosterona. Uma simples exposição ao sol, 30 minutos ao dia, com braços e pernas descobertos, já é suficiente para estimular a produção natural, e sem custo algum. A alimentação, nesse ponto, precisa ser estratégica. Além dos alimentos já citados, existem substâncias que agem como reguladores naturais do eixo hormonal. O Tribulus terrestris, por exemplo, uma planta usada tradicionalmente na medicina ayurvédica, demonstrou efeitos positivos na libido e na disposição em homens mais velhos, segundo estudos publicados no Journal of Ethnopharmacology. Outra planta relevante é o feno grego, que contribui para o aumento da massa magra e para a redução da gordura visceral. Mas é preciso atenção. Nenhum desses elementos funciona isoladamente. Não se trata de pílulas mágicas, mas de um conjunto de atitudes diárias que, somadas, criam um ambiente propício para que a testosterona floresça. Nesse sentido, é fundamental evitar sabotadores invisíveis como o açúcar em excesso, o álcool regular e os óleos refinados, que causam inflamação silenciosa e impedem o bom funcionamento hormonal. Além disso, a postura diante da vida é um termômetro silencioso da virilidade. Homens que permanecem curiosos, que aprendem algo novo todos os dias, que mantêm atividades sociais e intelectuais, mesmo simples como ler, estudar ou tocar um instrumento. Mantêm o cérebro ativo e, com ele, todo o sistema hormonal em movimento. A testosterona, ao contrário do que muitos pensam, não se alimenta apenas de força bruta, mas de paixão pela existência. Por isso, a ideia de que envelhecer é sinônimo de declínio precisa ser abandonada. O que define o envelhecimento não é a idade, mas o estado da mente, a vibração das emoções e o estilo de vida cultivado. Homens que adotam práticas saudáveis e coerentes com sua fase de vida conseguem não apenas manter, mas também recuperar sua vitalidade. E ao fazerem isso, não estão apenas melhorando seus níveis hormonais. Estão resgatando uma parte de si mesmos que foi deixada para trás. Estão dizendo ao mundo, e ao próprio corpo, que ainda há muito a viver. Que o tempo não é inimigo, mas aliado. Que a virilidade não morre com a idade. Ela apenas muda de forma. Há um momento em que o espelho deixa de ser inimigo, quando o homem aprende a olhar para si com mais compaixão do que crítica. É ali, nesse instante de lucidez, que começa a verdadeira transformação. A testosterona, que tantos procuram em fórmulas artificiais, começa a ser cultivada de dentro para fora, como uma semente enterrada sob anos de silêncio, mas ainda viva, esperando a primeira luz. O corpo humano responde com inteligência ao que é feito com constância. Pequenos hábitos, repetidos com intenção, ativam reações bioquímicas capazes de mudar não apenas hormônios, mas a forma como esse homem caminha, fala e se relaciona. E é por isso que os rituais diários se tornam essenciais. Levantar com propósito, comer com atenção, mover-se com alegria, descansar com tranquilidade, amar com presença. Do ponto de vista científico, esses pilares estão diretamente ligados à regulação do eixo hormonal. Por exemplo, um estudo publicado no Journal of Andrology demonstrou que homens que mantêm rotinas regulares de sono profundo, indo dormir e acordando nos mesmos horários, têm uma produção de testosterona até 30% maior
do que aqueles que dormem em horários irregulares, mesmo dormindo o mesmo número de horas. No mesmo estudo, foi apontado que homens que consomem 2 litros de água por dia, evitam frituras e caminham entre 7 e 10 mil passos diários, mantêm níveis hormonais significativamente mais equilibrados, com menos picos de estresse e maior desempenho sexual e cognitivo. Mas para além dos dados, há um detalhe muitas vezes esquecido: a identidade masculina na maturidade. Em um mundo que valoriza juventude e performance, o homem que envelhece passa a duvidar do próprio valor. Ele se vê como menos necessário, menos desejado, menos forte. E é esse pensamento que afeta diretamente sua produção hormonal. O corpo acredita no que a mente diz. Por isso, o resgate da testosterona passa também por um resgate da autoestima e da percepção de potência. A capacidade de prover, de proteger, de ser exemplo, tudo isso continua vivo, mesmo que agora em uma forma mais serena, mais sábia. A força do homem maduro não está mais nos impulsos, mas na presença. Não está na velocidade, mas na profundidade. E isso o corpo entende e responde. Reaprendendo a cuidar de si, esse homem não apenas melhora sua saúde hormonal, ele melhora seus vínculos afetivos, sua presença é sentida, seu olhar volta a brilhar. A virilidade retorna com uma elegância silenciosa, não mais impulsiva, mas estável, não mais dominadora, mas confiável. E com ela, voltam o desejo, a disposição, o prazer de estar vivo. É importante lembrar que o caminho natural exige paciência. Os resultados não são imediatos, como os de uma injeção ou comprimido, mas eles são sustentáveis. São construídos sobre escolhas sólidas, que não provocam efeitos colaterais nem dependência. Pelo contrário, quanto mais naturais forem os estímulos, mais o corpo aprende a funcionar com autonomia e equilíbrio. Aumentar a testosterona depois dos 60, portanto, é mais do que recuperar um hormônio. É recuperar o homem que existe por trás dos anos, das decepções e das dores. É dar ao corpo o que ele precisa para continuar pulsando com dignidade, e à alma o que ela merece para continuar brilhando com sentido. No fim, não é apenas sobreviver mais, é sobreviver melhor, com mais energia, mais desejo, mais verdade. Porque aos 60 a vida não termina, ela apenas começa de um jeito novo, mais consciente e ainda mais potente.